Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz Matemático, estamos iniciando hoje o módulo 3 para o concurso do Colégio Militar, para a admissão do sexto ano, não é isso? Então, esse módulo 3 a gente vai falar sobre o conceito de frações, operações com frações e problemas com frações. É muito, mas muito importante mesmo, porque muitas questões caem, são relacionadas a esses assuntos. Vocês vão ver no decorrer do nosso módulo que muitas questões de provas anteriores dá para a gente resolver utilizando os conceitos desse módulo. Então, é um dos módulos mais importantes do curso e a gente vai precisar muito saber dos conceitos do módulo 2 para a gente poder prosseguir muito bem nesse módulo 3. Então, feito isso, vamos lá, vamos dar início ao nosso módulo número 3. Então, já que a gente vai falar sobre frações, vamos nada melhor do que começar falando sobre a definição de frações, né? De onde surge a fração? Para você, qual o contexto histórico? Eu não gosto de falar sobre apenas a definição, chegar aqui e dizer, uma fração é a parte de um pedaço que foi dividida em partes iguais. Não concordo com isso. Eu gosto de falar para vocês todo o contexto histórico que surgem as frações. Durante muito tempo, a sociedade, lembre-se que eu sempre digo uma frase, a matemática evolui de acordo com a necessidade do homem, ou seja, da sociedade. Então, durante muito tempo, o homem trabalhava apenas com números naturais, ou seja, contando coisas que poderiam existir, coisas que existiam, coisas físicas, como, por exemplo, contar o número de animais, contar o número de pedras, contar o número de roupas, contar o número de alimentos, dias e tal. Então, durante muito tempo, o homem só tinha isso de matemática para fazer, né? Aquelas adições que a gente já viu no módulo 1, adição, subtração, as divisões que realmente existiam. Só que, de acordo com o contexto, tudo vai se evoluindo, porque o homem começa a ter interesse geométrico pelas coisas, começa a medir as coisas, e isso ocorre basicamente no Egito, às margens do rio Nilo. O que acontecia? As pessoas, vocês sabem que as pessoas costumam viver próximas de onde tem água e alimento. Então as pessoas viviam à margem do rio Nilo. E a margem do rio Nilo tem uma época do ano que o rio enche e é uma época do ano o rio volta ao normal. Então as pessoas tinham que sair e depois voltar, porque elas gostariam de estar sempre próximo à água, porque ali o solo era fértil, tinha plantas, peixes, água, né? Tudo necessário para a sobrevivência. Então, nessas idas e vindas, surge a geometria, que a gente vai falar lá na frente, no próximo módulo, né? O módulo 4. Mas junto com a geometria surge o conceito de frações. E as frações nada mais é do que um conjunto dos números racionais. A gente vai trabalhar com o subconjunto dos racionais, que são os racionais positivos, que dizem que os números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração com o de cima, ou seja, o numerador sendo um número inteiro, né? Nesse caso a gente vai usar como um número natural, e o denominador também um número natural, só que diferente de zero. Então, quando a gente diz assim, a fração é a parte ou pedaço de um todo que foi dividido em partes iguais, essa parte igual que ele está dizendo é o denominador. Então, digamos que a gente pegou esse pedaço aqui e a gente dividiu ele em 4 pedaços iguais. E a gente pintou 1, pintou 2, pintou 3. Então, a fração é a parte 3 que foram pintados de um todo 4. Então, essa fração representa o número 3 quartos. Quer dizer que a gente utilizou 3 pedaços de um total de 4 pedaços. E por isso que esse denominador ele não pode ser zero, porque eu não posso pegar uma parte de nada. Isso é o conceito dentro de fração. O conceito dentro da operação, isso aqui nada mais é do que uma divisão. É 3 dividido por 4. Então, se é 3 dividido por 4, o 4 é um divisor. E a gente não pode dividir por zero. Então, veja que tanto o conceito dentro de fração quanto o conceito dentro da operação, eles nos obrigam a não deixar com que esse denominador seja zero.
Mas o nosso momento é sobre fração, então a gente vai dizer que o nosso denominador não pode ser zero, porque a gente não pode dividir um todo, né? A gente não pode pegar um todo que não existe, um todo que é zero. E aí surge o conceito das frações. Aí a gente pode ver também como a gente lê, né? 1 sobre 2. O que seria 1 sobre 2? Para lembrar para vocês, isso aqui a gente chama de numerador, tá? Numerador. E aqui é o denominador. O denominador é o que dá nome. Então, 1 sobre 2. Você pode ler 1 sobre 2 ou pode ler 1 meio. Aqui também, ó, 7 décimos. Então, como é que eu leio? Olha só, a gente fala o numerador e o denominador a gente diz de acordo com os números ordinais. Só que tem um detalhe. Quando chega a 10, 100, 1000, 10.000, que são potências de 10, a gente diz décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo e por aí vai. Quando passa de 10, qualquer outro número acima de 10, que não seja potências de 10, tipo 10, 100, 1000, a gente diz avos. Então, por exemplo, esse número aqui, esse último exemplo, é 5/12 avos. Eu não leio 5 décimos segundo. Eu leio 5/12 avos. Se o denominador for 11, 5/11 avos. Se for 35 sobre 42, 35/42 avos. Esse daqui, 2 terços. Então, abaixo de 10, a gente utiliza os números ordinais. 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto, 1 sétimo, 1 oitavo, 1 nono. Aí depois 1 décimo, depois 1 onzeavos, 1 dozeavos, 1 trezeavos, 1 quatorzeavos e por aí vai. Então esse daqui é 7 décimos, denominador 10. Isso é importante a gente saber que as potências de 10 a gente utiliza décimo, centésimo, milésimo e todos os outros acima de 10 a gente diz que é avos. Ainda que seja 20, 38, 20 avos, 46, 50 avos, 42, 110 avos. Agora, se for centésimos, 42 centésimos, 42 milésimos e por aí vai. Então, é assim que faz, é assim que lê uma fração. Na maioria das vezes, quando isso vem numa questão, ele não dá o número, ele diz a escrita. Por exemplo, nessa daqui, ele diria 2 terços. E apesar de ser um conteúdo aparentemente simples, você lá na hora da prova vai ter que saber como se lê para poder montar o seu problema. Aqui, nesse quadro aqui, eu trouxe 2 pequenos exercícios para a gente fixar sobre o que eu falei. Ó. Eu digo assim, ó, em todo estudo que fará sobre as frações, é muito importante que saiba identificar o numerador e o denominador. Assim, em cada item a seguir, escreva qual é a fração e identifique o numerador e o denominador de cada fração. Então, escreveu 5 sétimos, então 5 sobre 7. Então, 5 é o numerador e 7 é o denominador. 3 trezeavos, então 3 trezeavos. Então, veja, ó, quando passa de 10, a gente chama de avos. Então, 13 é o numerador e o 13 é o denominador. 27 centésimos. 27 centésimos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 27 centésimos. Esse daqui fica parecendo que seria 27 centésimos, né? Sobre 7, mas não é, porque ele está falando 7 centésimos. Então, esses centésimos aqui, ele vem do denominador 100. Então, é 27 centésimos. Então, 27 sobre 100. 27 é o numerador e 100 é o denominador. 4 milésimos. 4 sobre 1000. Então, note que quando passa de 10, ele diz avos. Quando ele é potência de 10, ele diz centésimo, milésimo e aí por aí e assim por diante. E quando é antes de 10, ele diz sétimos, sextos, quartos, quintos. Ele dá um numeral ordinal. Essa questão 4 aqui, que eu deixei aqui é o número 4, porque da lista que eu tirei ele é a 4, é importante para a gente fixar o conceito de fração. Vocês têm que saber disso. Ó. Marina fez um desenho e pintou um quadro. Vejam. Marina disse ter pintado 3/4 de um retângulo. Ela está certa?
Então, dá uma pausa no vídeo, 30 segundos, e pensa se esse desenho aqui, essa parte cinza, realmente vale 3/4 desse retângulo todo aí. Vamos lá, 30 segundos, pode dar pausa. Então, você deve ter voltado, deve ter dado pausa, né? Repare, 3/4. Mas tem um detalhe, ó. Esse pedaço aparentemente é igual a esse. Porém, esse daqui é muito maior do que todos os outros. Então, se eu voltar aqui para você, você vai ver o seguinte, ó. Fração é a parte ou pedaço de um todo que foi dividido em partes iguais. Então, eu jamais posso dizer que isso aqui representa 3/4, porque esse todo aí, ele não foi dividido em partes iguais. Então, tem que ser obrigatoriamente partes iguais. Vocês vão utilizar isso dentro, se for de um contexto geométrico. No contexto aritmético, a gente já apresenta para você o 3/4. Mas as perguntas que envolvem geometria, você pode precisar desse conceito que são partes iguais. E para finalizar essa primeira aula, eu trouxe aqui para vocês os tipos de fração. Você deve estar lembrando, eu conheço, Luiz, quais são os tipos de fração? Própria, imprópria, aparente. Exatamente. Então, coloquei aqui exatamente na ordem. Essa fração aqui, ela é uma fração própria. Luiz, por que essa é uma fração própria? Aí eu posso dizer para você assim, ó, simplesmente falando, o numerador é menor que o denominador. Mas matematicamente falando, uma fração é própria quando ela representa menos do que um inteiro. Porque aqui é uma divisão de 2 por 5. Então, se eu vou dividir 2, imagine 2 balas para 5 pessoas, vai ser menos de uma bala para cada um. Então, esse número aqui, ele é menor que um inteiro. Então, esse é o conceito de uma fração própria. Já imprópria, ao contrário, a fração imprópria, já escrever própria de novo, imprópria, ela é exatamente o contrário da fração própria. Ela é maior que um inteiro. Então, se você observar aqui, 8/3. Então, se eu tenho 8 balas e vou dividir para 3 pessoas, 2 balas para cada um já dão 6. Sobra 2 para dividir para as outras 3. Então, é mais do que um inteiro. Então, esse é o conceito da fração imprópria. Você pode dizer, né, de uma forma mais simples, que a fração imprópria é quando o numerador ela é maior do que o denominador. E a fração aparente eu deixei por último, porque ela é um tipo de fração imprópria. Porque o numerador dela vai ser ou maior ou igual ao denominador. Então, algumas frações aparentes também são frações impróprias, mas eu vou dizer para você o que é exatamente uma fração aparente. Deixa eu escrever aqui, aparente. O que acontece quando é aparente? O numerador, ele é múltiplo do denominador. Então, ela é igual a um número natural. Então, 6 dividido por 3 dá 2. 45/5, 45 quintos. Então, 45 dividido por 5 é 9. Então, a fração aparente é aquela que quando você divide o numerador, o de cima, pelo denominador, que é o de baixo, o resultado dá um número natural. Então, pode ser esse número natural 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por aí vai. Então, está aqui o conceito de própria, imprópria e aparente. A gente não vai parar por aqui nesse conceito de imprópria. Vocês vão ver na nossa próxima aula, na aula de número 2, que dentro do conceito de imprópria surgem os números mistos, que é um spoiler já, né? Como vocês sabem, eu sempre dou aquele spoiler para a próxima aula. O assunto da nossa próxima aula vai ser números mistos, que é dentro de fração imprópria. E eu te vejo lá. Se você gostou, dá aquele like. Se ainda não é inscrito, que é um absurdo, se inscreve no meu canal. E se teve dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.